Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer a gente estar começando a nossa escola dominical. Escola dominical, a gente fala dominical, mas a lição sai na sexta-feira, né? Nossa EBD, então é EBD dos jovens. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Thiago, eu sou um dos professores, junto com o Guto. E a gente está aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem falado para a gente nesses dias, compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido. Então, a semana passada, o Guto começou a nossa nova revista, Os Desafios do Mundo Pós-Moderno. Então, aí a gente, na última lição que eu dei, que foi a última da lição de Coríntios, a gente apresentou para vocês os temas, então são temas muito legais. É óbvio que a gente sabe que se a gente estivesse presencialmente, se a gente tivesse todo mundo junto ali, seria bem melhor. Mas a gente tem que agradecer a Deus porque a gente tem essa tecnologia que a gente pode compartilhar, que a gente pode, né, mesmo virtualmente, estar junto. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com um jovem e ele falou: Thiago, a EBD tem que voltar logo. Eu falei: concordo com você, né? Porque a gente está ali presencialmente é muito bom, é muito gostoso. Mas a gente tem aprendido bastante nesse tempo também aqui, né? Eu falo por mim, espero que vocês estejam aprendendo também bastante, separado esse tempinho, essa meia hora que a gente tem da nossa lição aqui, para a gente poder é, pensar um pouco do que Deus tem para cada um de nós. Tá? Então, como estava falando, a gente vai começar aqui vai continuar a nossa segunda lição hoje, né, dessa nossa nova revista. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. A gente vai falar, então, sobre o desafio do mundo pós-moderno. Eu fiz essa montagem aí do mundo sobre a Bíblia, porque eu estava pensando mais ou menos o que a gente, né, os desafios que a gente enfrenta hoje em dia, principalmente vocês como jovens enfrentam hoje em dia. Se a gente não tiver realmente pautado sobre aquilo que Deus quer, né, pegando a palavra de Deus e firme ali, né, os desafios vão ser muitos desafios, vão acabar vencendo a gente. Então, aquilo que Deus quer para a gente está aqui na palavra dele, né, para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir passar por esses desafios. E a nossa segunda lição, né, ela vai falar um pouquinho, o Guto falou semana passada, né, deu uma contextualizada sobre o que esse mundo pós-moderno, né, na nossa lição passada. Então, se você não viu, te convido a voltar lá e ver essa lição. Mas a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui, lidando com as pressões da turma, né? Lidando com as pressões que a gente passa hoje em dia. Né? Eu falo a gente porque eu, como mais velho, também passo, mas vocês, como jovens, né, tem uma pressão muito grande, né? Vamos supor, ou na faculdade, ou está iniciando, né, trabalho, né, dos amigos. Então, a gente tem essa pressão que vem de fora. Ser um jovem cristão hoje, né, nesse mundo pós-moderno que a gente vive, não é fácil. Né? Realmente não é fácil. Você ser um cristão nesse mundo não é fácil. Ser jovem ainda eu acho que fica um pouquinho mais complicado, porque as pressões, né, do mundo são muito grandes e principalmente os valores, né, os valores cristãos estão sendo esquecidos. Os valores que a gente aprende, os valores que a gente tem como verdade para a gente, são verdades pautados na palavra de Deus, o mundo está esquecendo isso. Então, você se impor, você ir contra as ideias que o mundo coloca, né, isso pode fazer que a gente fique isolado, né, do grupo que a gente está, ou na escola, faculdade, trabalho, né, a gente pode sofrer rejeição, isso dá insegurança e dá medo, né, porque eu acho que assim, acho que o ser humano ele quer ser querido, o ser humano ele quer fazer parte de um grupo e a gente não vive no nosso mundo cristão, né? A gente não está na igreja 24 horas, a gente está no mundo. E aí eu trouxe uma imagem que
eu gostei muito quando o autor coloca isso, da imagem do submarino. A gente está no mundo, nós somos, vamos supor, nós somos nossa vida é esse submarino. O submarino está dentro da água ali e está com pressão por todos os lados. Né? Sendo pressionado. Eu creio, né? Não sou estudioso de estrutura de submarino nem nada, mas eu creio que se você tá dentro da água lá e fizer um furo, fizer um buraco, ou abrir uma porta aí, a água vai entrar e o submarino, sei lá, pode até explodir, não sei. Com as pressões que estão entrando ali. Mas isso não acontece porque ele está com uma estrutura sólida, ele tem uma estrutura sólida, tem uma estrutura firme. E a gente só vai conseguir, né, nossa vida, nosso submarino, né, no mundo que a gente está, só vai conseguir resistir às pressões que a gente tem hoje em dia, tendo uma estrutura sólida e firme. Se a gente não tiver uma estrutura sólida, as pressões que tem, né, de tudo que você possa imaginar, de amizades, sei lá, de qualquer coisa, de ideias, de valores que o mundo coloca hoje, a gente vai explodir, a gente vai afundar. Né? Não afundar com as torres vai ficar boa, vai afundar mesmo, e aí, eu vou falar que já era, pela misericórdia de Deus, né? Não acontece assim, mas a gente vai sucumbir a essas pressões. Então a gente precisa lutar diariamente, sim. A gente precisa estar firme na palavra de Deus, a gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura firme, que a gente sempre fala. Esse tempo de isolamento que a gente está é um tempo que a gente tem também, a gente já conversou sobre isso, é um tempo que a gente tem para poder buscar, né, mais a Deus. A gente tem tempo para isso, a gente pode fazer N coisas, é um tempo que a gente tem mais para poder buscar a Deus, para quando a gente estiver aí, né, no nosso dia a dia, a gente tá firme, né, para a gente poder ter o nosso autor da lição coloca que essa luta diária, né, contra esses padrões exige coragem, ousadia, confiança e fé. Né? Ele coloca essas 3 características. E aí, entrando na nossa lição, o autor da lição vai falar um pouquinho sobre um jovem que teve, um jovem da Bíblia, um personagem bíblico que teve essas características. Né? Teve coragem, teve ousadia, teve confiança e teve fé. Não um jovem só, mas 4 jovens. E tiveram essas características. Óbvio que a gente já está falando de Daniel, né, e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Depois teve um nome com Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esses 4 jovens. E aí a gente vai usar como texto base Daniel, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 13, e Daniel, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 18. Então, como a gente sempre faz, eu não vou ler aqui, eu vou pensar durante a lição, né, alguns versículos, mas eu te convido para você dar uma pausa aí no vídeo e ler esses textos, porque são textos que a gente vai utilizar e são bons para nós, a gente vai ficar, o grupo já conhece a história de Daniel, dos amigos dele, mas eu te convido a ler esse texto aí. Tá? Então dá uma pausa aí, vai lá, lê e daqui a pouco você volta. Ok? Então vamos lá. Então pegando aí o versículo 8, né, Daniel 1:8, esse eu vou ler aqui. Fala assim, na história de Daniel, que ele saiu, ele foi para um lugar, para uma terra desconhecida, e nessa terra, né, uma terra longe de onde ele estava, uma terra que tinha um rei egocêntrico, um rei idólatra, e aí chega Daniel com alguns jovens, né, e aí o rei fala lá pro cozinheiro, fala, você vai dar o melhor para eles, você vai separar essa comida e vai alimentar esses jovens aí com essa comida. Mas aí Daniel, como um conhecedor, como estudante,
né, estudioso, né, tudo que ele ouviu, tudo que ele já tinha estudado. Ele sabia que aquela comida não tinha sido preparada, né, da maneira correta, podia ter sido oferecido a deuses. Então, Daniel, nessa primeira parte aí, ele se impõe. E aí, o primeiro tópico que ele coloca, que o nosso autor coloca, deixa eu chegar aqui, vocês verem. Ok. É lidando com o medo da rejeição. Daniel não teve esse medo da rejeição. Tanto que Daniel 1:8, e aí eu vou ler aqui, cadê? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, Daniel aí o primeiro... Opa, desculpa, passou. Esse aqui. Daniel não quis se contaminar. E aí não foi imposição, mas essa decisão que Daniel tomou, no meio dali quando ele estava, ele poderia ter sido ridicularizado, poderia ter sido rejeitado, mas ele realmente se impôs. Ele falou, gente, não vamos, né? Ele e os amigos não vamos nos contaminar. E aí no versículo 9, com essa decisão de obedecer o que ele tinha aprendido, né, de obedecer a Deus em primeiro lugar, no versículo 9 tem uma parte que é muito interessante que fala assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel se impôs, Daniel tomou essa decisão, né, de nadar contra a maré, e o peixinho que eu coloquei aí, né, não sei se, eu acho que não foi fácil para ele, né, mas ele tomou essa decisão, eles tomaram essa decisão de não se contaminar. E a gente vê o resultado disso, que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Né? Então, assim, o autor coloca aqui, que eu achei muito interessante, vou pegar na revista aqui, que ele coloca assim: isso mostra que devemos agir com Deus baseado sempre em nossas convicções na palavra, e esperar que a sua misericórdia nos alcance. Obedecer a Deus nos dá direção e paz para ficarmos firmes, apesar das circunstâncias e consequências. Quando Daniel falou isso, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiava em Deus, ele tinha a convicção ali do que fosse acontecer seria da vontade de Deus. Né? Não devemos concordar com ninguém que queira que desobedeçamos a Deus. Nossa primeira preocupação deve ser não nos separarmos de Deus, não nos separarmos do amor de Deus. Então, independente de algum amigo seu, independente do chefe do seu trabalho, fazer alguma coisa com você e falar para você tomar alguma atitude que vá contra os seus princípios, contra os seus valores bíblicos, você tem que se manter firme. A gente tem que se manter firme, independente das consequências. Isso pode fazer com que você perca seu emprego, possa fazer com que você seja rejeitado por seus amigos, mas isso não importa. A gente tem que manter a nossa convicção naquilo que Deus quer. A gente tem que ficar firme naquilo que Deus quer. E Daniel fez isso. Né? Daniel não teve esse medo. Ele ficou firme ali em Deus. E aí o segundo ponto que o nosso autor coloca, que tem a ver muito com o que a gente está falando também, né? Toda essa vez de Daniel, já apareceu aí, lidando com o medo do ridículo. Né? Lá nos versículos 11 a 13, né? Que aí Daniel falou lá que ele e os chefes queriam, ele e os amigos dele não iriam se contaminar, pediu para que o chefe dos eunucos, por 10 dias, né, só desse para eles legumes e água. Você vai ficar se alimentando só disso? Né? Mas foi isso que Deus conduziu Daniel a fazer. Então, enquanto os outros lá estavam sendo alimentados com as iguarias do rei, ele e
E os amigos dele ficaram só nisso, né? Eu creio que devem ter sido ridicularizados, devem ter sido zombados ali, sofrido o bullying, né? E aí eles ficaram ali, mas eles foram firmes no que eles queriam, na convicção deles. Foram firmes no que Deus tinha posto para eles. E aí, não tá nesse texto que está colocado aí, não, mas lá no versículo 15, né, a gente vê qual foi a resposta, o que Deus, como Deus honrou eles. No versículo 15 diz, né, no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vocês imaginam só, né, 4 jovens comendo só legumes e água, né, e bebendo água esse tempo durante esses 10 dias, e os outros jovens lá, né, comendo e bebendo de tudo, do bom e do melhor, com certeza era. Mas, mais uma vez, Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, concedeu ali que no final desses 10 dias, eles estavam muito mais fortes, muito mais robustos do que todos aqueles jovens. Então, mais uma vez, Deus honrou. Daniel sabia que isso ia acontecer, ele tinha fé, né? Ele estava ali, ele confiava que Deus tinha um propósito para aquilo ali, né? Ele tinha aprendido, ele tinha visto que não podia se contaminar com essas coisas. Então, ele ficou firme ali. E como eu tenho feito isso hoje em dia, né? Olhando isso para a minha vida, para o meu dia a dia. Eu tenho procurado agradar outras pessoas, eu tenho procurado, né, no meu grupo de amigos ali, né, tenho comido e bebido, vamos colocar assim, comido e bebido, nessas iguarias que o mundo tem oferecido para mim, com medo de ser rejeitado, com medo de passar o ridículo. Ah, não, lá, o Tiago não faz isso, não faz lá, não faz A ou B, né, então eu não vou, eu quero agradar as outras pessoas. Mas não tem que ser assim. Eu tenho que primeiro agradar a Deus. Não importa, né, o que os outros vão falar. E aí, as consequências disso, a gente tem que ter confiança em Deus. Vocês imaginam, Daniel não sabia que só beber água e comer legumes, o que iria acontecer com ele. Mas ele confiava em Deus. Então, ele foi adiante. Ele decidiu não se contaminar, né? E Deus honrou a vida dele ali. E o último ponto que o autor da nossa lição coloca é lidando com o medo da decepção. Quando Daniel, né, a gente colocou, ele rejeitou, e quando eu coloquei mais essas 2 fotos aí embaixo, a primeira foto dele e os amigos dele rejeitando, né, as iguarias do rei, e mais essas 2 fotos embaixo aí, a gente não vai chegar, não precisa ler, né, mas pelas imagens já consegue ver que é na Cova dos Leões e os amigos saindo da fornalha. Então, eles não tiveram medo. Quando lá a gente vai ver lá no capítulo 3, a partir do versículo, né, que fala sobre, vou falar um pouquinho primeiro sobre a fornalha, quando os amigos estavam lá, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, foram, né, falaram que tinham que se curvar perante a estátua lá de ouro. E aí o rei soube que eles não, sobre a imagem de ouro, né, que o rei chamou, né, falou que eles não tinham feito isso, e aí chamou eles a partir do versículo, vou ler aqui a partir do versículo 13, rapidinho para a gente poder ver. Né? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu fiz?
Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aí eu vou parar aqui porque eu quero só ler a última frase desse versículo daqui a pouquinho. Então, mais uma vez, né, esses três jovens se puseram, né, tomaram a decisão de ir contra tudo e todos, sabendo que poderiam, e aí nesse caso, não era nem uma rejeição, nem nada, eles seriam mortos. E aí, voltando para a gente, né, um pouquinho, aí eu faço algumas perguntas que eu anotei aqui que eu estava pensando. E se eu me posicionar contrário às ideias dos meus amigos? E esse meu posicionamento me levar a ficar só, me levar a ficar isolado. E mais uma pergunta, e se eu fizer isso tudo, né, o que pode acontecer? E se Deus me deixar na mão? E se realmente eu ficar isolado? Se realmente eu não for aceito nesse grupo mais que eu quero ser tanto aceito? Se eu for ridicularizado? Se eu for rejeitado? Mas aí, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí, continuando lendo o versículo 15 aqui, né, e aí o rei, ele é ousado também. Fala assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele fala, e o Deus de vocês? Ele não pode livrar das minhas mãos, ele, né, para ele não era nada. Mas os três sabiam a quem serviam. Eles conheciam realmente o Deus, eles estavam com a estrutura sólida e firme. E a resposta deles para esse questionamento do rei, eu acho impactante, muito, muito impressionante. Diz assim, no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Então, olha só, a gente não precisa falar para você quem é o nosso Deus. Porque a gente serve um Deus vivo, a gente tem convicção, a gente tem certeza disso. E aí eles continuam. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles tinham a convicção, eles tinham certeza que o Deus a quem eles serviam, né? E aí ele coloca aqui, ó, se ele quiser nos livrar, né, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas o versículo 18 fecha assim: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro a que levantaste. Vocês têm a ideia, a noção do que eles falaram aqui? Olha só, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser nos livrar, a gente vai entrar nessa fornalha aqui e a gente vai morrer. Mas de forma nenhuma eu vou negar a minha fé. De forma nenhuma nós vamos contra os nossos princípios, os nossos valores. É forte, né? Eu falei já. Se a gente for trazer para o nosso dia hoje, eu posso ficar sozinho, eu posso perder meu trabalho, pode acontecer o que for, né? Mas eu não vou contra os meus princípios, os meus valores, eu não vou contra a palavra de Deus, eu não vou contra o meu Deus. E aí, uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que eu estava colocando, a gente está preparado para receber o não de Deus? Eu estou preparado? Você está preparado para receber o não de Deus? Se você
for contra o seu chefe que está pedindo para você fazer uma coisa errada, e você falar não, e você perdeu o emprego, você está preparado, a sua fé está realmente firme em Deus para você falar não, vou fazer isso independente de qualquer situação? Aí eu respondo para você, se se nosso submarino tiver com a estrutura firme, né, sem nenhum problema ali, a gente vai estar firme, sim. A gente vai tomar essa decisão firme, né, na palavra de Deus e em Deus, como os amigos de Daniel fizeram. E como Daniel fez também na outra imagem que tem aí na cova. Né? Ele foi para a cova. A gente não vai ler esse texto aqui agora, mas ele foi para a cova dos leões. E ali Deus fechou a boca dos leões também e Daniel saiu com vida ali. Então, esse medo dessa decepção que a gente pode ter, a gente, assim, não é para ter medo. O Deus que a gente serve, né, a gente tem que ter essa ideia que o mesmo Deus que livrou da fornalha ardente, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. Tem aquele versículo que em Deus não há sombra nem variação. E aí eu ouvi uma explicação sobre esse versículo que eu nunca tinha prestado atenção realmente, né? Que assim, quando você liga a luz, liga um abajur, né? Alguma coisa, ele vai iluminar e ali você tem variações, né? De sombra, fica um pouquinho claro, um pouquinho vai ficando ali o claro e vai escurecendo um pouquinho. Essa é a variação da luz ali. Mas em Deus não tem isso. Deus não tem variação, né? Onde ele está ali, a luz nele é a luz. E não se mistura trevas com luz. Aonde Deus está, o Deus que a gente serve, é esse Deus ali que é luz. Então, o Deus que a gente serve, ele é esse Deus, né? Que a gente não pode assim, é o nosso Deus, é o Deus que livrou Daniel, né, e os amigos dele, é o Deus que a gente serve, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que ressuscitou Lázaro, é o Deus que curou cego, e é o Deus que a gente serve hoje. Então, assim, independente do que pode acontecer, a gente tem um Deus que está olhando para a gente, é um Deus que está cuidando de cada um de nós, independente das situações que possam estar acontecendo com você, comigo, né? Se eu estiver firme em Deus, se eu estiver realmente buscando a palavra de Deus, eu vou estar pronto para receber o sim de Deus e vou estar pronto para receber o não de Deus também. Mas isso não vai fazer com que a minha fé fique abalada, né? E só vai aumentar mais a minha fé. Eu saber que quando Deus falar um não para mim, ele está cuidando de mim. Isso é maravilhoso, né? Então, essas pressões que a gente pode sofrer hoje em dia para a gente poder negar, para a gente falar não para aquilo que Deus quer para a gente, isso tudo a gente lida com essas pressões bem, né? E aí, só para a gente concluir, eu acho que eu já falei um pouquinho, a conclusão que o autor da lição coloca é andar contra os padrões deste mundo requer maturidade cristã e certeza de que Deus está sempre junto de nós, né? Que eu falei, fortalecendo e ajudando-nos a evitar o que aconteceu a Demas. Aí ele coloca, né, lá em 2 Timóteo, Paulo falando, né, 2 Timóteo 4,10, fala assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então, eu creio que aí Demas deve ter sucumbido às pressões do mundo e aí escolheu realmente não servir a Deus e aí abandonou Paulo lá. Então,
gente tem que ficar firme. Temos que ficar firmes em Deus para a gente poder vencer esses desafios que a gente tem aí. A gente vai ver nessas próximas lições muitos desafios. Que a gente vê que a gente vai ser capaz de vencer esses desafios somente em Deus. Não tem outra opção se a gente não tiver em Deus para vencer os desafios que o nosso dia a dia, o nosso mundo coloca hoje para a gente, que eles falam que a gente tem hoje aí. Né? O meu desafio é um, o seu desafio é outro, mas a gente só vai conseguir vencer esses desafios em Deus. Ok? Então, espero que tenha sido proveitoso para você essa lição, como foi para mim. E a gente se encontra aí mais para frente. Ok, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.